Muito boa noite! Está chegando na sua casa mais um Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos que é sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também nas plataformas YouTube e Facebook, além do portal tvnativos.com.br. No programa de hoje nós vamos conversar sobre turismo e para isso convidamos o secretário de Turismo da cidade de Mampituba, o Wilson José Nascimento Júnior, o Juninho. Ele que vem desenvolvendo um importante trabalho para o progresso desse setor no município de Mampituba. Juninho, primeiramente agradecimentos pela aceitação do convite em participar aqui da programação da TV Nativos. Qual foi o planejamento que a Prefeitura, através da Secretaria de Turismo, desenvolveu para fazer com que o turismo naquela cidade ele fosse crescendo de uma forma muito intensa? Muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, Sandro, boa noite a todos que nos assistem, né? A gente fica muito contente pelo convite, né? Por poder estar aqui expondo um pouquinho do nosso trabalho, né? A nossa secretaria, na verdade, né? Quando a gente assumiu, a gente teve uma preocupação muito grande nesse quesito planejamento, né? Então, de formação, turismólogo, né? Assumi a secretaria com uma realidade um pouco difícil assim no início, né? Porque nós tínhamos muitos atrativos, justamente por nós estarmos compondo a região dos cânions, né? E automaticamente também o Geoparque, Caminho dos Cânions do Sul. Nós éramos riquíssimos em atrativos, né? Porém, se tinha um grande desafio de torná-los produtos, né? Então começou a nossa jornada em 2021 de transformar esses atrativos em produtos, né? E muitas vezes um trabalho de realmente, além do planejamento que a gente faz na sala, né? Muito pé no barro, como a gente diz, né? Então formatação de trilhas, formatação de atrativos, formatação de passeios 4x4, formatação de passeios também rurais, né? Tornando com o objetivo de tornar o município a capital do turismo de experiência, né? Como hoje a gente já se encontra em um patamar que nos diferencia. Pela proximidade que a gente tem de Santa Catarina, né? O Mampituba está localizada bem na divisa com Santa Catarina ali, né? Com a cidade de Praia Grande e os parques nacionais aparados da Serra e Serra Geral. Nós já temos um fluxo e um perfil de turista que nos visita, né? Que é o ecoturismo, o ecoturista no caso, né? E o turismo de aventura. Com essa chancela, a gente acabou identificando uma linha a seguir, né? Então a gente criou todos os produtos que a gente desenvolveu dentro do município, foram nessa linha justamente para já aproveitar esse público que já se desloca para a região, hoje também para fazer voos de balão, né? Na nossa região ali, que sai tanto de Mampituba como a cidade vizinha, e também Torres, né? Sim. Né? Então a gente acaba trazendo esses produtos prontos, né? Que foram desenvolvidos aí pela secretaria em parceria também com o privado, né? Essa questão é bastante importante, que o turismo ele tem uma participação do poder público, é claro, principalmente numa questão de dar boas condições para o empresariado, mas a iniciativa privada é de extrema importância. E em Mampituba nós temos esta parceria, seja na área de gastronomia, seja na área de hospedagem, de pacotes de agências turísticas. Como é que foi esse trabalho e como é que foi a receptividade, principalmente do empresariado, para com as ideias? Uma das coisas que nos ajudou muito, né? Eu venho também da iniciativa privada, né? Com agência de turismo, e isso facilitou muito o entendimento da região e o entendimento do que esse público procura, né? E a gente também tem um entendimento que no que o poder público realmente poderia ajudar, porque em palavras mais simples, né, a gente sabe onde o sapato aperta para quem opera, né? E a gente vem através do poder público tentando solucionar essas pequenas coisas, mas que fazem muita diferença para nós, né?
Então a gente trouxe proprietários hoje de hospedagem, proprietários de atrativos que antes não tinham esse norte, vamos dizer assim, essa linha. A gente começou a trazer um pouco mais de conhecimento e de possibilidades, né? Porque nós temos uma situação que nos diferencia muito regionalmente, né? O Geoparque, ele tem 2 estados que o compõem e 7 municípios, né? O Geoparque Caminho dos Cânions do Sul. Então, dentro do Geoparque, nós temos muitas áreas de parques nacionais, tá? Então, essas áreas públicas se tornam um entrave em muitas questões de desenvolvimento de novos produtos turísticos. E Mampituba, ele tem essa característica de ser muito áreas privadas. Sim. Né? Então, a gente sabe que a facilidade é muito maior do desenvolvimento disso, né? E a gente começou a atacar por esse lado, né? Trazer os proprietários para junto da gente, fazer uma parceria, qualificar e informar e iniciar esse trabalho todo, né, na parte de visitação, né, de acolhimento, enfim, como a gente pode constatar nas pequenas hospedagens que a gente tem em rurais, né, o qual o Sandro já teve essa experiência também, né, a gente teve a agradável companhia dele lá no final de semana, e justamente são essa característica que marca muito Mampituba. De forma alguma a gente quis desenvolver e quer, né, um turismo engessado. Sim. Né? A gente quer um turismo de experiência, para realmente tu chegar na propriedade e tu conseguir ter esse contato com o proprietário, quem está ali, com as atividades dali, e tem dado muito certo. Né? Agora, Juninho, para o nosso telespectador conhecer um pouco mais, através do seu depoimento, o que Mampituba oferece para o visitante? Hoje nós temos atividades, como a gente classifica, de níveis fácil, médio e difícil, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, trekking de longo percurso, como também tem os nossos trekkings mais curtos, que contemplam desde canyon, cachoeiras, mirantes, belvederes, né? E, claro, também a questão voltada ao turismo rural, que sem dúvida nenhuma, hoje é o que destaca o município, né? Nós temos os roteiros, hoje é o roteiro Contos e Encantos da Estância, que é uma atividade de 4 a 5 horas, que percorre o município e pontos estratégicos, né? Dentre já os sítios também do Geoparque, fazendo toda uma integração com gastronomia, história, né? A questão da cultura local e, claro, sempre aquela música, né? Que não pode faltar também, né, Sandro? Agora, os atrativos naturais mais específicos, por exemplo, cachoeiras, trilhas, enfim, o que você pode trazer para o nosso telespectador? Hoje, uma das mais procuradas, vamos dizer assim, né, que em 2018, inclusive, o empreendimento foi referência a nível nacional como o glamping número 1 do Brasil, é o Cachoeira dos Borges, né? Que é uma cachoeira que tem mais de 70 metros de altura e é possível a sua visitação, né? Como também ao nível dela, ou, né, de beleza, porque beleza natural, né? Cada um identifica Sim. isso, né? A gente sente muito nos passeios isso, né? Tem gente que opta mais por esse, mais por aquele, cada um enxerga a beleza, né? Então, temos também o Cânion Josafás, que muitos atribuem o Cânion Josafás apenas como São Francisco de Paula, né? Quando, na verdade, nós temos a parte superior, de um lado, São Francisco, parte de Santa Catarina, e o lado nosso, com parede e parte de cima toda de Mampituba, né? Então a gente tem o cânion e a visita à borda, a caminhada pela borda do cânion integrado com o passeio 4x4, né? Fora as demais atividades, né? Que são inúmeras, na verdade, né? Que a gente tem. Mas é atividade para família, atividade para quem gosta de natureza. Perfeito. Agora, como é que é a integração entre os roteiros a partir deles como produto? A questão dos nossos roteiros, assim, a gente sempre orienta quem vem
Isso foi uma das coisas que a gente aprendeu na prática, né, na região dos canyons aqui. Quando a gente desenvolve um roteiro, ele tem que ser algo atrativo, né? Algo que não ocupe o tempo todo, né? O dia todo, por exemplo, para não se tornar maçante e cansativo, e que surpreenda, né? Então, o que acontece? A gente sempre orienta ao visitante que vai, acesse, contate uma agência, né? Pode acessar até o site do município, né? E vejam quem está lá realmente cadastrado e solicite, porque às vezes o pessoal acaba tendo essa ideia de que uma agência, quando tu vai contratar, tu vai pagar algo mais por isso, né? Mas na verdade isso isso não é verdade, né? Porque na verdade isso é um comissionamento entre as empresas que são feitos, que não atinge nada o visitante. Porém, o que isso agrega? Quando tu vai por uma agência ou com o contato de algum condutor local, pelo conhecimento da região, das questões climáticas, enfim, de tudo, ele consegue te passar um melhor aproveitamento dos dias que tu vai estar lá, né? E do tempo, né? Exatamente, do tempo. Então, isso é muito interessante e é uma dica que a gente deixa, né? Faça o seu roteiro, faça uma prévia, né? Solicite imagens também, que hoje a gente tem um material bem legal também que a gente tem à disposição, que é um trabalho que a gente faz pela secretaria, sempre ajudar nessa elaboração de materiais de informação e materiais em imagens, vídeos, né? E poder estar montando antes e conversando com um profissional da área que vai estar te indicando assim, a melhor forma de tu aproveitar a região. Juninho, nós citamos aqui Geoparque Caminho dos Canyons do Sul. Qual é a importância deste advento e o que é o Geoparque Caminho dos Canyons do Sul? Isso, na verdade, para nós foi um momento de muita felicidade e alegria, né? Pois depois de anos, né, numa linha de trabalho, né, do Geoparque, a gente foi chancelado, né? Se não me falha a memória, ainda ano passado, né? E isso representou... Chancelado pela Unesco. Pela né? Unesco, exatamente, né? Isso representou para nós, claro, a identificação de um território, né? Desses 7 municípios e 2 estados. O primeiro, né, envolvendo aí 2 estados, e que trouxe uma linha, né? Porque quando a gente fala em turismo e fala em região, o maior desafio é tu alinhar tudo isso, né? E pelo Geoparque, tu consegue criar mecanismo, tanto que tem os eixos, né? Eixo da cultura, eixo do turismo, eixo da educação, que são extremamente alinhados e passado informações em todos os municípios que compõem da mesma forma, né? Então é uma região organizada, reconhecida pela Unesco pelo seu patrimônio natural, pelo seu patrimônio cultural e também por toda a sua beleza cênica também, né? Então, muito legal, assim, né? E para nós tem dado uma diferença muito grande, porque a gente sabe o que é o peso de um reconhecimento, né? Sim, a nível internacional, na realidade. Falando em internacional, recentemente aconteceu um evento, né, em alguns municípios, incluindo Mampituba, onde pessoas do mundo inteiro ali estiveram. Como é que é a questão do turismo não regional, mas do turismo nacional e internacional em Mampituba, que já existe? A gente teve o evento, né, de canyonismo, que foi sediado ali em nossa cidade vizinha, o qual Mampituba, né, a gente conseguiu também integrar esse evento com 2 canyons, né? O Canyon Garganta do Silveirão e o Canyon do Átila, né? Que ambos se ligam ao Canyon Josafá como vias. E nós tivemos aí visitas de suíços, portugueses, né? Tem mais algumas etnias ali, que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas a gente tomou cuidado de ter as assinaturas deles e até no próprio livro do evento, cada visitante que vinha, a gente solicitava assinatura e ficaram lá registrados lá no sítio, né? Então, isso para nós, a gente ainda tem uma dificuldade na questão de línguas, né? Sim. Mas a gente já está também vendo isso aí com possíveis qualificações aí no decorrer do ano para a questão do inglês.
Mas não foi problema para a gente estar atendendo esse pessoal, até porque nós tínhamos também interlocutores ali que ajudavam muito, né? Mas foi uma experiência magnífica, assim. A gente hoje tem material, tem um livro, inclusive escrito, né? Por profissionais, mestres, doutores lá, que mencionam, né, todo o nosso histórico da cidade, né, os cânions, que até então nem eram citados, né? Então a gente fica muito contente por esse reconhecimento. A nível nacional, nós já temos um fluxo que atrai muito o paulista, né, o carioca, que busca a questão do ecoturismo e que vem visitar a nossa região com o intuito de esse contato, que foi uma das coisas que vale a pena a gente destacar aqui. Quando a gente iniciou as atividades, né, na iniciativa privada em hospedagens da região, quando a gente fazia as trilhas principais ali da nossa região, a sensação que eu, como guia, tinha é que parece que o visitante ia com a página em branco embora. Dali surgiu a ideia de criar o roteiro rural, né, para trazer mais para dentro da comunidade isso. E foi uma sacada muito legal, assim, tanto que a gente tem no Trip, quem quiser acompanhar as avaliações, a gente tem lá o que fazer na nossa região dos cânions ali, todas as avaliações, até hoje, graças a Deus, só avaliações boas. Bom, como deu para perceber, o Juninho, além de secretário de turismo, ele também é da iniciativa privada. Eu tive a oportunidade recente de estar em Mampituba e conheci a propriedade da família do Juninho, o Sítio Cultural Museu da Estância, um espaço muito rico, tanto culturalmente quanto de recepção, onde o Juninho e o seu pai, o Wilson José Nascimento, a sua mãe também, a sua esposa, recepcionam os turistas que por ali passam de uma forma muito carinhosa. Sítio Cultural Museu da Estância, que é um dos atrativos também da cidade de Mampituba, e quando lá estive numa tarde, vários operadores de turismo lá chegaram com seus clientes, com seus turistas, todos eles de fora do estado, ali de Santa Catarina, por ali ficaram, ouviram uma boa música, conheceram o acervo do museu e as belezas da cidade. Eu gostaria que você falasse um pouco deste trabalho. Na verdade, eu acredito que tudo começou ali, né? Porque o pai iniciou, né, a coleção em 84, né? 84, e com aquele intuito de colecionar, que era uma paixão dele, e é até hoje, na verdade, começaram a acontecer as primeiras visitas, né? E com a atividade dele também de motorista de ônibus e estar viajando para outros lugares, isso começou a trazer algumas ideias. E em sequência a isso foi onde surgiu essa questão para mim, para estudar o turismo, né? Sim. Então a gente teve a oportunidade de estudar e se formar em gestão de turismo. Com isso a gente conseguiu aperfeiçoar mais ainda a visitação e dar foco na propriedade, né? Onde hoje a gente tem uma atividade que muito interessante pelo patrimônio rural que ela é, né? Então quando se começou, né, que era chamado Museu da Estância, se tinha muito essa ideia da questão de museu como acervo, né? E com o passar do tempo, principalmente agora com o Geoparque, que a gente tem um eixo específico da cultura, né? A gente começou a utilizar o Sítio Cultural Museu da Estância. Eu até brinco, citando também aqui o Micael, que é o responsável pelo eixo da cultura do Geoparque, um baita profissional, né, que nós falávamos sobre isso, né, justamente, né, a propriedade como um museu, como melhorar, como fazer, na época. A gente sempre quer estar melhorando, né, Sandro? E me chamou muita atenção que ele disse assim, ele disse: Juninho, a partir do momento que nós mudar a dinâmica ou qualquer coisa da propriedade de vocês, a gente perdeu a essência, né? Então isso se enquadra no patrimônio rural. Sim. Que é algo pouco ainda explorado, mas que é algo que está em alta e a gente já está seguindo essa linha em todo o território Geoparque. Mantendo a essência. Mantendo a essência, né? Então é daquela forma.
daquela forma onde estão os carros, onde tu vai ver a Willys lá que trabalha lá na roça, onde tu vai ver a Rural, que era o carro de passeio da época, o trator, tu vai ver os utensílios da roça, enfim, na questão de acervo, na questão do artesanato também, né, confeccionado na propriedade, o qual tu teve que fazer o teu também, né, Sandro? Exato. A gente bota na obrigação quem visita também, tem o seu momento de artesão. A música ilustrando toda a história da família, toda a história da região, toda a história do tropeirismo, né? Então, a gente tem uma dinâmica que dura em torno de 1 hora, 1 hora e meia, né, de visitação, e que faz o pessoal voltar, né? Voltar ao tempo, assim, voltar. Então, a gente, mais do que tudo, a satisfação é nossa, sabe? Quando a gente recebe um cliente, que a gente faz todo esse roteiro de visita e a gente senta na roda de chimarrão com contos e causos com a música, é muito gratificante para nós, porque é um reconhecimento de um trabalho. É um reconhecimento. Agora, Juninho, como é que você entrou nesse universo do turismo e como você se transformou num empreendedor? Na verdade, foi numa necessidade, né? Porque quando a gente começou, eu comecei estagiando na Secretaria de Turismo de Mampituba. E a gente começou a trabalhar, estudar o turismo, e se tinha um tabu, como eu vejo em grande parte das regiões turísticas aí, ou que querem se desenvolver, que apostam tudo no setor público para desenvolver o turismo, né? E na verdade é o privado que desenvolve, exatamente. O público só auxilia, né? Então, quando eu percebi isso, a gente começou o projeto de uma agência receptiva, que é a que muitas vezes está formatando a atividade, é a que está recepcionando, é a que está formatando o preço, é a que está fazendo a divulgação. Então, a gente migrou para uma agência receptiva, e que a gente, na verdade, toca até hoje. Claro que tem os colegas que hoje tocam, porque a gente não consegue, né? Tá atendendo também, mas a gente iniciou esse trabalho entrou nisso justamente para sanar um problema, né? Sanar um problema. E sanar dois, na verdade, porque nós tínhamos outros problemas, né? Quando se falava em Mampituba, que o nosso slogan na época era Cidade dos Vales e das Cascatas, né? A gente tinha um apelo muito grande para cachoeiras, sim, cascatas, né? Justamente pela composição de vales que nós temos, e temos belas cachoeiras. Porém, ao olhar de venda, né, comercialmente falando, estava faltando a nossa essência principal, que eram nossos vales e os nossos canyons, que não eram trabalhados, né? Então, com isso, né, a gente iniciou como slogan principal da agência, Vizinhos dos Canyons, né? Para o pessoal da comunidade também entender que o canyon também era nosso. E muito mais depois disso, que a gente realmente identificou, reconheceu junto ao Geoparque os nossos canyons, né? É o canyon, parte do Canyon Josafás e o Canyon Garganta do Silveirão, ainda citado há pouco, e o Canyon do Átila também, que agora sim, trabalhados e também constando no slogan da cidade, com Mampituba, o Vale dos Canyons, né? Agora, a cidade abraçou bem essa questão do Geoparque e hoje já trabalha, por exemplo, a parte do poder público é muito importante, a questão da infraestrutura para que o setor privado possa trabalhar de uma forma mais efetiva. O que eu observei em Mampituba, a qualidade da sinalização, que, claro, pode melhorar ainda mais, mas essa é uma parte que o setor público tem a sua responsabilidade. Exatamente, né? Nós tínhamos uma deficiência nessa questão de sinalização, que a gente tentou e está em execução, né? Porque eu digo que está porque sempre surgem novos empreendimentos, né? Então está sempre sinalizando novamente. A gente até criou um projeto identificando as regiões turísticas dentro do município, né? Pela composição de vales, para identificar as regiões, né? Para identificar as regiões e poder evitar a poluição visual. Sim. Porque é muito comum tu ver em cidades não planejadas que tu chega, tem 10 placas na frente. Pousada disso, restaurante disso, aquilo te polui visualmente, né? Então a gente optou por fazer esse projeto
que a gente ainda quer executá-lo. Ele é um projeto de um valor considerável, né? Um valor um pouco alto, mas um projeto que trará toda a diferença para isso, né? E reduzir custo também para quem é o proprietário que está iniciando. Ele vai ter no caso, ele vai ter a obrigação, né, de sinalizar dentro do vale que ele se encontra, porque até ali o poder público vai vir sinalizando vale por vale, né? Então a sinalização é um negócio que hoje ainda a gente está no projeto dessa regionalização, vou chamar assim, e a gente tem a sinalização normal, né, que a gente faz ali, que é as indicações de placa de sinalização. Agora, Julinho, qual é a velocidade dos novos empreendimentos? Mampituba vem recebendo novos empreendimentos anualmente. Como é que você analisa essa questão dos novos empreendedores se instalando na cidade dos mais diversos ramos na área do turismo? A gente tem um crescimento considerável, né? Porque, veja bem, a gente tinha poucos empreendimentos ainda em 2020, né? 2021. A gente começou a escutar rumores, né, de possíveis empreendedores, sempre voltado à questão de hospedagem, porque era o que se via nas cidades vizinhas, né? Muita hospedagem. O que para o profissional do turismo tu vê como uma oportunidade não de criar mais hospedagem, mas sim de equipamentos que resolvam esse problema de muitos leitos, né? E a gente acabou que a gente está acompanhando um crescimento, às vezes é até difícil a gente acompanhar, né? Tanto que eu mencionava para ti, né, Sandro, aquele dia que tu esteve visitando o município, que naquele empreendimento, que ele é novo, né? É a primeira vez que eu estava visitando também, né? Como tem outros, né? Mas tu vai vendo hospedagens, por exemplo, a gente tem, no mínimo, agora, por exemplo, aí na Boca do Forno, umas 3 hospedagens que já estão para ser lançadas, né? Fora tantas outras unidades que já surgiram. Na parte de atividades, nós trouxemos, foi muito legal também, ali em parceria com a iniciativa privada, o passeio de quadriciclo, um dos mais lindos da região, isso eu tenho certeza, o mais lindo para mim, sim, tá? Que contempla todos os cânions, sobe até o Morro Picudo, com balanço infinito, com uma área de piquenique legal, assim, muito show. A questão também dos passeios de trekking, nós já havíamos falado também, e aí surgindo também algumas atividades de voo livre, muito legal também que tá surgindo, né? E a bike, né, Sandro? Que a bike é um negócio que é do dia a dia da gente, sempre. Agora a gente vai iniciar esse ano o projeto de sinalização e de roteirização para o pessoal que faz o cicloturismo, para poder se deslocar com toda a segurança e todo o amparo dentro do município. Inclusive na cidade de Mampituba tem uma tirolesa de bicicleta. Exatamente. Né? Isso é muito, muito interessante e é algo não tão comum dentro aqui do Rio Grande do Sul. A Skybike, né, como é conhecido no Parque de Aventura, né, então é uma das coisas que chama muita atenção no nosso município, né, e que está à disposição, né, para o pessoal, para quem quer visitar, quem quer fazer ali, né, tem toda a estrutura ali para tu estar fazendo um belo passeio, né. Bom, o Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo, nós voltamos em instantes, conversando mais e conhecendo um pouco mais do turismo em Mampituba. Nós vamos conversar com um parceiro do Juninho, que já está aqui conosco. Ele vai falar um pouco mais das questões operacionais. Voltamos em instantes.
Tramandaí também é segurança. A cidade continua investindo para que você tenha tranquilidade. Guarda Municipal, mais veículos nas ruas e monitoramento eletrônico são alguns exemplos. Tramandaí, a capital das praias. Estamos de volta com o Comunidade em Pauta, falando de turismo em Mampituba. No bloco anterior, conversamos com o Wilson José Nascimento Júnior, o Juninho, ele que é secretário de turismo e também um dos proprietários da agência Vizinho dos Canyons. E agora nós vamos conversar com um dos sócios e guia de turismo, o Jorge Luiz Miller Alves, o Jorginho Miller. Ele que, juntamente com o Juninho, também tem um programa na Rádio Comunitária de Mampituba e ao longo do nosso papo a gente conversa um pouco sobre isso. Agora, Jorginho Miller, você é guia de turismo e também integrante, sócio da agência que proporciona o desenvolvimento do turismo no receptivo e na descoberta das belezas de Mampituba. Como é que é o dia a dia do seu trabalho com esses turistas e como é que funciona toda a dinâmica da agência? Muito boa noite. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos. A nossa agência, a gente trabalha com a mais online, né? Sim. A gente até tem a sede, mas usa mais online a venda de passeio, né? E é operada pela noiva do Juninho, que ela é que faz a parte operacional. Eu sou mais na parte de condução, né? Sim. Então, ela vende os passeios, né, nas pousadas, online, ela vende. E daí a gente faz ali no caso, se a pessoa está na pousada, a gente busca, leva lá no nosso passeio, onde, né, o que a pessoa optar por fazer, que a gente tem várias opções ali. E então, daí a gente faz essa parte mais de operação do passeio. Né? A partir de que eu, turista, compro um passeio na agência, eu chego em Mampituba, contato com você, tenho o primeiro contato, como é que funciona este produto? E que são vários. Por exemplo, na questão dos quadriciclos que vocês têm, né? Como é que é esse produto na prática? O quadriciclo em si, a gente é só parceiro, né? Sim. Não é a parte que eu opero. O quadriciclo, a pessoa vai lá e contrata eles, né? Então, tem um pessoal especializado ali que vai acompanhar o turista. O turista vai pilotar o quadriciclo, vai subir, eles têm duas opções de passeio, né? Que uma inclui uma cachoeira e a outra inclui o Morro Bicudo, que é um mirante, tem um balanço infinito. Então, o operador do passeio deles vai na frente conduzindo com uma motocicleta, né? Uma moto de trilho, e o turista vai junto com eles, contemplando essas belezas e no final do passeio um piquenique. E nos passeios que vocês oferecem? O passeio que a gente oferece, o que eu me especializei mais na operação, é o 4x4, que a gente faz o Silveirão, a lendária Serra do Silveirão. Então, eu pego o turista na agência ou na pousada, conforme o combinado lá, né? Se o pessoal não quer usar o carro deles para chegar até lá, a gente faz o traslado da pousada também. E a gente começa a subir, passa pela nossa comunidade, eu sou nativo dali, né? Conheço toda. Eu vou passando, vou narrando, né? O pessoal se interessa muito por isso até. E a gente vai indo, daí começa a subir a serra. É uma serrinha bem inóspita, bem intensa, né? É isso, só 4x4 mesmo. Na verdade, é exclusivo nosso passeio, né? E a gente vai narrando, pessoal. Em 73 aconteceu um acidente aéreo lá, eu conto sobre aquilo ali. Eu me criei ali naqueles vales também, eu mostro onde a minha propriedade foi, né? E daí lá em cima a gente tem um cemitério antigo, né? Bem antigo mesmo, que é de 1829, um cidadão que está lá, que foi sepultado lá. E a gente vai até a garganta do Silveirão, que é um cânion, que faz, como o Juninho comentou ali, né? Que
liga no Cânion Josafá. Então a gente faz toda a borda dela, tem uma cachoeira de 130 metros e tem uma cachoeira mais pequena de 30 metros. A gente consegue contemplar as duas e vai na borda até na borda sul do Cânion Josafá. Agora, o Cânion do Silveirão tem uma história muito intensa dentro da história do Brasil, não é mesmo? Com certeza, ali. Até eu sabia pouco, até eu entrar na parte do turismo eu sabia pouco sobre. A gente que é dali parece que não se interessa. Eu entrei no turismo e comecei a pegar gosto pelo negócio. Outro dia eu estava conversando com o proprietário, ele me disse que Silveirão foi um quilombo, que para mim eu não tinha esse conhecimento. Que depois, daí como o quilombo foi estourado, daí não se torna mais quilombo, né? Sim. Que eles desceram para Pedra Branca, que hoje é um quilombo, São Roque é um quilombo, né? E ali em cima foi vendido para uma pessoa que era o seu Silvério, por isso que virou Silveirão. E é importante salientar que os canyons foram passagem também dos tropeiros lá na colonização do país. Isso é uma parte que estava me fugindo, foi uma rota de tropeiros, né? Inclusive, a gente escutando lá os antigos moradores lá, aquilo ali teve muito tempo, no tempo da guerra também, passou muita tropa ali também, e o que desenvolveu mesmo ali foi os tropeiros, né? Sim. Ainda a gente conversando lá, teve nem sei que época mesmo precisar, teve 10 moradores lá em cima, né? Hoje tem só o proprietário, né? Mas chegou a ter uma vila lá em cima de 10 moradores, com serraria, forno de carvão, extração de erva mate. Era o que desenvolvia o Silveirão. Agora, Jorginho, o município de Mampituba, ele tem uma extensão territorial interessante, ele tem muitas estradas vicinais, né? Para quem não sabe, estradas vicinais são as estradas de chão, onde se passa por inúmeras propriedades, por pousadas, enfim. A partir deste desenvolvimento de turismo, que é o tema do nosso programa de hoje, como é que você analisa a procura do turista por esta região, por esta cidade chamada Mampituba? É claro que o turista muitas vezes vem a Mampituba, vai a Praia Grande, desce em Torres, enfim. Mas como é que você está analisando esse momento que o município vive com o crescimento do turismo? A gente olhando assim, né, com o olho, né, de profissional, a procura é bastante grande, porque a gente tem vários atrativos. A gente tem a plantação de pitaia, que é um foco ali muito grande. Lá no Rio da Invernada, onde você esteve lá, tem uma fazenda que produz uva, tu consegue colher a uva, comer in natura. Então é o sítio Santa Terezinha, muito interessante, muito procurado pelos turistas. Cachoeira dos Borges. E é como tu falou, todas as nossas estradinhas vicinais têm uma contemplação maravilhosa, né, do litoral. Tu sobe em cima daquelas montanhas, tu tem toda a visão do litoral, né, tudo. Então, até hoje, eu não levei nenhum turista que não se apaixonou. Eu já levei turista de chorar, agradecendo a gente pra gente estar mostrando essa beleza para ele. E isso aí emociona muita gente também, né? E é uma beleza que muitas vezes é desconhecida aqui do pessoal do litoral norte do Rio Grande do Sul, que fica muito encravado nas nossas praias, estamos aí em Becapão, Torres, enfim, e pouco conhece o lado da serra. Como fazer com que esse turista, e você trata diretamente com eles, venha também para conhecer o Mampituba? Eu gostaria de convidar o pessoal para ver o nosso material, né, que a gente tem, pode acessar lá no site da prefeitura que vai ter. Não tem como não se encantar. Tiveste lá, já viu como é que é, né? E eu não tenho muita prática nessa parte de convocar o pessoal. Sim. Mas eu como morador de lá, eu acho que aquilo ali é maravilhoso. Tanto é que quando a gente leva um turista de Rio de Janeiro, que é uma cidade linda também, né? Eles veem que isso aqui é único. Lá nos nossos cânions, lá mesmo, onde a gente faz o passeio 4x4, eu já levei pessoal, deu flagrar eles chorando. Sim. Que maravilha da natureza isso aqui. Como é que não é explorado? Como é que isso aqui estava perdido, né? Que foi, na verdade, eu tenho orgulho de... Eu e o Juninho, a gente desenvolveu lapidou esse diamante, que estava lá escondido há tantos anos, né? Faz 3 anos que a gente começou E graças a Deus hoje já tem outras agências operando o passeio também.
Já tem um olhar diferente por parte das operadoras do Brasil inteiro, né? Com certeza, foi... Então, o pessoal indo conhecer, ele vai indicar para outro. Não tenha dúvida. Agora, você e o Juninho, e nós sabemos que no turismo a divulgação é de extrema importância. Vocês também têm um programa numa rádio comunitária local, lá em Mampituba, que aborda questões do turismo. Como é que vocês começaram, como é que vocês ingressaram nessa radiofonia? Isso, na verdade, foi uma brincadeira nossa, né? O Juninho, vocês conhecem, ele é espontâneo, né? E ele me convocou. Ele disse, não, nós vamos fazer um programa para a gente passar o que está acontecendo no turismo da nossa cidade. Então a gente tem 20 minutos, meia hora, do começo do programa só sobre turismo. A gente não bota música, não bota nada. Sim. E todo dia tem uma pauta, né? Toda quinta-feira, que é nas quinta-feiras, tem uma pauta sobre o turismo. O que está acontecendo, Tipo, agora quinta-feira a gente já vai falar sobre... Teve aqui, né? Um programa divulgando o nosso município. Então, e daí a gente vai lá e faz aquele programa descontraído. O pessoal liga para nós, pede música, a gente bota. Mas o nosso foco é o turismo. Tanto é que o nome do programa é Turismo e Prosa. Perfeito. Agora, Jorginho, você como morador da cidade de Mampituba, como um profissional da área do turismo, e o turismo tem uma grande expansão na cidade. É claro que essa expansão, se for bem planejada, bem coordenada, será um turismo bastante sustentável. É isso que todos nós esperamos. Como é que você, quando tem o contato com o turista, os instrui para ter atitudes, digamos, ambientalmente corretas, já que Mampituba é um local onde a natureza se mostra tão exuberante e deve ter os seus cuidados? Na verdade, o nosso turista, ele já é um turista ecológico. A consciência dele já é ecológica. A gente leva, claro que a gente passa os conhecimentos da gente, né? Não, vamos supor, vai numa trilha, o que tu só vai deixar lá? Pegadas. E só vai trazer boas fotos e lembranças. Não se tira nada da natureza e não se deixa nada nela. É o que a gente prega, esse lema, é o nosso lema dos guias, é isso aí. Tu só deixa pegadas e traz boas lembranças, não colhe nada lá. Então quando a gente leva um turista que já tem a consciência ecológica, o nosso turista é ecológico. Sim. Eles já vão procurando, eles cobram da gente. E às vezes eu faço, né, como é que é, espontâneo. Eu tô caminhando, eu vejo uma latinha, eu junto, boto na mochila, um papel junto, boto na mochila, os caras ficam olhando, mas tu tá juntando, você não foi tu que jogou? Não, mas tá ali, tá poluindo. Então, isso é educação, né? Isso já veio do meu pai, nem é por causa do turismo, né? Que o ambiente que a gente tá tem que ser agradável. Imagina se cada um que ir lá jogar um papel de picolé, um papel de uma latinha de refrigerante, a gente vai caminhar no meio do lixo. É verdade. Agora, Jorginho, você tem uma preocupação também, porque nós temos várias trilhas, e vocês acompanham o pessoal em trilhas. Sim. Vocês têm uma preocupação também na questão de orientar? É claro que já tem um turista que é acostumado com isso, que vem especificamente para isso, mas tem aquele turista que é um pouco desavisado, não sabe que aquela trilha tem uma pegada mais forte, tem uma dificuldade. Nós temos as trilhas médias, de dificuldade alta, dificuldade média, enfim, como é que vocês orientam os seus clientes na questão dessas dificuldades e de eles estarem bem de saúde para poder fazer essas trilhas? A gente sempre preza pelo conforto do turista. Então, quando a pessoa entra em contato com a agência, já é passado já é feito todo um detalhamento do que vai ser a trilha. A trilha do passeio 4x4 é um passeio para a família. Já levei crianças de 4, 5 anos lá, né? Mas a gente atravessa um terreninho alagado. A gente já fala, vai molhar o pé. Tem mosquito, tem água, né? Tem sol, tem uma caminhadinha de 600 a 800 metros, então a pessoa já vai preparada. Mas qualquer criança faz, não tem lomba, não tem nada. Só a dificuldade é esse terreno alagado. Então a gente já passa. A trilha de longo percurso a gente já diz, é longa, é íngreme, venha com calçado confortável, roupa confortável, água para se hidratar.
protetor solar. Então é passada todas as orientações, né? O turista não pode ter essa surpresa quando ele chegar lá. Claro. Ele já tem que vir preparado. E já é uma opção dele, Isso. Então aquele passeinho assim para aquela pessoa que não quer fazer esforço, a gente tem o tour rural, que o Juninho falou aqui o tour rural faz uma volta no município, né? Passa, contempla no santuário, que é um geossítio. E a gente termina lá no Museu da Estância com a contação de causa, né? Uma gaita e aquela roda de chimarrão. O santuário ele é bastante procurado, né? Não apenas pelas pessoas que se utilizam das operadoras de turismo com guias específicos, mas até aqueles que esporadicamente estão passando por Mampituba e buscam esse local para contemplação. Isso, como é que se diz? O turismo religioso. Sim. O pessoal que tem fé na Santa. O Santuário de Aparecida. Isso, o pessoal tem fé na Santa, é bastante procurado. Até o Juninho desenvolveu um trabalho no colégio, que vale ressaltar, né? Ele foi lá e quem mantém o santuário é as crianças do colégio. Sim. No tempo de aula, agora o Juninho está fazendo manutenção, mas no tempo do colégio as crianças vão lá. Que sempre tem aquele desavisado que joga um lixo, uma coisa. As crianças vão lá, catam o lixo, cortam a grama, fazem a manutenção. É um trabalho bem legal, bem desenvolvido, né? Está levando a consciência ecológica do pessoal do colégio. E eu já sou suspeito para falar, porque eu gosto muito daquilo ali. É tipo quase como, vamos dizer assim, tu vai fazer quase com uma penitência para subir aquela escadaria, né? Porque são... Qual é mais aproximadamente a altura dessa escadaria? Ela que dá, é de madeira, né? Isso, ela dá, acho que, eu não vou, agora se eu falar eu vou te mentir, mas é longa, ela dá uns 300 metros para mais. Então, depois vamos confirmar com o Juninho ali, ele te passa certinho. Mas ali ela é bem íngreme, né? O pessoal, aqui tem aqueles mais Nutella que não gostam muito de caminhada, mas essa caminhada aqui... Mas não, é só, já está quase chegando, a gente vai e leva eles até lá em cima. Sim. E a hora que chega lá em cima, a emoção a gente vê no olho da pessoa. Que dali tem um mirante que tu consegue ver o Ecopark embaixo. Tem um mirante que consegue ver a tirolesa, consegue ver a skybike. Eles têm um passeio de caiaque também, eles têm várias atividades ali no Ecopark. Vários produtos, Isso. Né? É bem legal ali. Agora, Jorginho, para encaminharmos o final dessa nossa conversa, quando se viaja, você procura um roteiro, né? No caso aqui, por exemplo, o turismo rural, enfim, você tem a hospedagem, Mampituba tem muitas pousadas hoje, a característica são cabanas, né? Mas tem a gastronomia, você tem que comer, né? Como é que hoje, o que o seu turista busca na área gastronômica e o que se oferece? A gente lá, hoje a gente está pecando um pouco nessa parte da gastronomia. A gente tem o nosso café com mistura consolidado, que é uma parceira nossa, né? Geralmente a gente faz o tour rural, com o final com o café colonial. O nosso passeio 4x4 também geralmente é com o café colonial. Sim. Se for de manhã, almoço. À tarde, o café colonial. E a gente no museu, a gente já tem uns produtos também, só que a gente não consegue ainda fazer ele operar assim, tem uma demanda ainda para manter ele aberto. Então é sobre agenda, né? A gente tem uma massa com galinha caipira, a gente tem o risoto com galinha caipira, a gente faz um entreveiro, né, o entreveiro é aquela mistura toda, né, que vocês já conhecem de repente. E daí a gente tem os outros barzinhos, mas assim, o nosso foco mesmo é o café com mistura e a nossa... a gente oferece lá no... A questão gastronômica, ela ainda, digamos assim, está em desenvolvimento na cidade. A gente ainda não tem aquela... né, a gente está pecando um pouco aí. Até eu e o Juninho estava comentando sobre isso. Que lá na Roça da Estância mesmo, na nossa sede da nossa agência, só tem esses dois produtos. Sim. Daí tem padarias e coisas, mas não é o caso, né? A gente, pro turista, ele quer uma coisa diferente. Ele não vai querer ir lá na padaria comer um pastel, não. Eu não digo sofisticada, mas um produto que lhe sacie e repõe as energias que são necessárias para os passeios lá em Mampituba. Mas o top da nossa comunidade ali é o café com mistura. Esse eu indico e sou suspeito a falar também, porque... eu gosto muito do café dela. Agora, falando um pouquinho dos acessos, como é que se chega em Mampituba? E nós sabemos, eu lá estive, são muitas estradas vicinais,
né? Se você não tiver o seu GPS, muitas vezes pode não funcionar, porque a internet também, em determinados locais, ela é precária. Nos estabelecimentos, sim, até mesmo uma parceria entre a iniciativa privada e a própria prefeitura obteve fibra ótica na maioria das pousadas, então esse não é o problema. Mas quando você está nas estradas, né? Se você não tem um celular via satélite, você pode ficar sem internet, sem GPS. São muitas estradas vicinais. Como é que se chega de uma forma fácil lá em Mampituba? Quem vem do Rio Grande do Sul, entra por Três Cachoeiras, vai e vem pelas placas, vai ter bastante bem sinalizado. Tudo asfaltado? É, asfaltado, acesso asfaltado. Chegando em Mampituba, né, se vir pela principal ali, vai passar em Mampituba no centro. Querendo ir para a nossa comunidade, que é a Roça da Estância, segue sempre ali naquela principal, vai chegar ao fim do asfalto, continua indo, vai ter as placas, né? E é bem sinalizado? É bem sinalizado. A pessoa pode ir procurando Roça da Estância que vai chegar lá. Mas é aquela estradinha ali, não tem muita perdida se tu continuar na principal. Tem aquelas vicinalzinhas, mas Sim. mais a gente consegue identificar a estrada principal. Mas tem o acesso também por Santa Catarina, através de Praia Grande, por exemplo. Santa Catarina, se tu chegando ali quando chega no centro de Santa Catarina, tem um posto de gasolina, vai ter a placa lá indicando esquerda Mampituba. Atravessou a ponte e já está em Rio Grande do Sul. Perfeito. Aí ali vai chegar, vai para a esquerda, vem para o centro de Mampituba, no fim tem uma reta, né? No fim daquela reta vai ter as placas indicando Mampituba, Roça da Estância, Rio de Dentro, que é onde vai os quadriciclos lá, é no Rio de Dentro. Então vai ter as placas, é bem sinalizado. Agora, como é que é a parceria de vocês, como agência, com agências de outros municípios? Eu vi que tem uma parceria muito interessante, por exemplo, com o pessoal de Praia Grande. O pessoal vem andar de balão lá em Praia Grande, que é muito famoso. Nós temos turistas de todo o Brasil ali e eles vão para Mampituba. Como é que é essa parceria de vocês? A gente é bem conhecido ali na Praia Grande e, né, então a gente sempre tá entrando lá e oferecendo nossos produtos para eles. Sim. E a gente vende os deles também. Então é na questão de porcentagem, né? O passeio nosso que eles vender, a gente paga uma porcentagem para eles e o que a gente vender para eles Então tem essa integração. Que a Praia Grande, o produto deles agora está sendo balão e Rio do Boi, né? Sim. É o que eles oferecem mais. Então fica um pouco meio restrito ali as opções de passeio. E o pessoal está procurando outras opções e a gente está ali só esperando, né? Digamos assim, na boca do balão. Isso, só cai para nós aqui que nós temos... Perfeito, eu conversei aqui com o Jorginho Miller e no bloco anterior com o Juninho Nascimento. Nós conhecemos um pouco mais de Mampituba. Lá estive recentemente e recomendo. É um passeio fantástico e as inúmeras atrações devem ser apreciadas por todos que gostam de natureza. Jorginho, agradecimentos. Obrigado por você ter repassado conhecimento aos nossos telespectadores. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso município também e convidar a todos que estão nos vendo aí, né? Eu já ia falar ouvindo pelo rádio, que estão nos vendo aí, que vá conhecer Mampituba, que a gente está lá esperando, com muito carinho. Ok. E o Comunidade Pauta de hoje vai ficando por aqui, desejando a você, telespectador, uma boa noite.